Algumas empresas começam projetos de cultura e grandes mudanças de cultura dentro de uma salinha do board ou da diretoria. Ali se define qual que vai ser a cultura e isso desce de uma maneira muito normativa para o resto da organização. Pode ser que você já tenha até passado por processos assim, ou pelo menos presenciou ou ouviu falar de alguns deles. Essa é a melhor forma que uma empresa tem para perder tempo e dinheiro, porque esse projeto está fadado a dar errado. Imagina comigo o seguinte: se a gente for pensar na cultura do México, a gente imagina que algum dia alguém entrou numa salinha e desenhou qual que ia ser a cultura daquele país? Não. Essa cultura ela foi acontecendo organicamente. Os valores, as práticas daquele povo foram se fundamentando ali. A mesma coisa acontece com a organização. Só que, como uma empresa é um ambiente mais fácil da gente controlar, de mudar variáveis, porque a gente está falando de um ambiente muito menor, a gente cai na ilusão de que também é simples fazer mudança cultural, que é só eu escrever a cultura nova. Mas todo o grupo de pessoas que está lá e que compõe essa empresa não vão aderir a essa nova cultura se ela não tiver nada que converse com eles. Então, aqui a gente já está saindo com tudo para dar errado. Quando a gente precisa efetivamente fazer um processo de transformação cultural, tem 3 pontos que a gente precisa considerar. O primeiro é entender qual que é a cultura que já está lá, a cultura real, que a gente chama. Fazer um bom diagnóstico para entender o que já é prática daquele grupo de pessoas que compõem aquela empresa, aquela organização. Depois é entender se essa nova cultura que a gente quer implementar é aderente ao plano estratégico e ao modelo de negócio dessa empresa. Ela leva a gente para onde a gente quer ir ou não? De onde vem a ambição dessa cultura? De onde vem a intenção de transformar essa cultura? Para que isso vai servir? E o terceiro ponto, e muito importante, é qual é a distância entre a cultura real, que a gente já tem vivida na organização, e aquela que a gente quer transformar. Se essa distância for muito grande, pode ser que a gente precise aproximar um pouquinho essas duas. Cortar um pouco esse caminho para chegar na cultura ideal, porque se a gente mira muito longe, a gente vai perder tração. A gente não vai conseguir fazer essa transformação de modo muito efetivo. Aqui na Flow tem algumas coisas que a gente faz quando a gente precisa ajudar uma empresa a transformar ou potencializar a sua cultura, que podem te ajudar se você estiver nesse processo aí na sua empresa. Uma delas é começar a ter um olhar muito profundo e crítico sobre os processos que são chave em gestão de pessoas. Os processos de gestão de pessoas são aqueles que são mais observados e que mais impactam a organização como um todo. E eles contam para os colaboradores quais são os fatores de decisão dentro da empresa, o que aquela empresa valoriza e o que ela espera do colaborador. Então é importante a gente fazer um grande mergulho neles e entender se eles estão drivando a cultura na direção certa. Por exemplo, se eu tenho um trabalho de cultura que vai no lugar de fortalecer colaboração na minha empresa, mas todo o meu processo de metas e de compensação é de avaliação individual e desconsidera resultados coletivos, eu estou trazendo duas informações completamente diferentes. E a gente, como colaborador, sempre vai se basear naquilo que é vivência e não naquilo que está sendo escrito e falado ou que chega para a gente por e-mail, numa campanha de marketing, por exemplo. Então, todos esses processos precisam ser trabalhados. E um outro ponto é, a gente também não pode só comunicar qual é a cultura. A gente precisa criar um espaço para que as pessoas consigam se relacionar com ela, consigam entender como é que ela pode ser concreta no meu dia a dia e possam se sentir agentes dentro dela. É importante a gente lembrar que cada pessoa que está dentro da organização age sob a cultura e muda essa cultura um pouquinho no seu formato. Então, a gente precisa criar esses espaços para que as pessoas entrem em contato com ela de uma forma mais ativa, nunca sendo simplesmente apresentados, mas podendo apoiar a construção dela. Bom, obrigada por assistir até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor como é que você pode trabalhar a cultura dentro da sua empresa. E se você precisar de mais informação ou de mais ajuda com esse processo, entre em contato com a gente. Se tem uma coisa que a gente gosta de falar aqui na Flow, é sobre cultura.